E aí pessoal, beleza? Professora Juliana. Estava tentando fazer uma live aqui no YouTube para não ter que upar esse vídeo nem renderizar, mas pelo visto não deu certo. Então vamos aqui de gravação mesmo, não tem problema, né? E vamos fazendo a nossa aula assim. O tema da aula hoje então vai ser desequilíbrios ecológicos e poluição ambiental. Então vamos seguir o que a apostila fala, tá? A primeira definição de poluição. O que é poluição então? É alteração da natureza, que vai ser provocada ou por agentes físicos, ou por agente químico, ou por um agente biológico. E essa alteração da natureza por esse agente é chamada de poluente, tá? Esses agentes, né, eles são chamados de poluentes, ok? Então, a gente pode falar que nós temos três tipos, então, de poluição. Nós temos, então, a poluição do ar, da água e do solo, certo? Então, nós vamos tratar de um por um desses tipos de poluição, ok? Então, poluição do ar, da água e do solo. Vamos começar falando da poluição do ar, tá? Depois a gente fala dos outros dois. Então, quando que o ar está poluído? Quando ele tem, então, né, uma alteração ou por agentes físicos, ou por agentes químicos, ou por agentes biológicos, que são denominados de poluentes, certo? Como a gente já falou aqui, então. Então, o ar é poluído quando ele tem, além, né, da composição normal dele, que seria aí os gases, né? Ele tem também, então, CO2, oxigênio, nitrogênio, um pouco de gases nobres, né? Mas além disso ele teria monóxido de carbono, tá? Que é o CO, é altamente poluente. Ele teria alguns óxidos, por exemplo, óxido de nitrogênio e óxido de enxofre, NO2, NO3, SO2, SO3, né? Que depois vai formar ácidos, tá? HNO3, ácido nítrico e H2SO3, né? Desculpa, H2SO4, né, também, ácido sulfúrico sulfuroso, tá, ácidos, ok? Quando ele tem hidrocarbonetos também, e quando ele tem partículas sólidas, por exemplo, como carvão, amianto, né, e algumas outras coisas, alguns outros metais, né, que possam existir então, certo? Então, basicamente, o ar é poluído quando ele tem essa concentração, né, acima aí desses componentes que a gente acabou de citar. Então, quais são as consequências da poluição do ar para a gente? Então, algumas que a gente precisa falar. A intensificação do efeito estufa seria uma delas, a redução da camada de ozônio, a chuva ácida, que a gente acabou de comentar, dos óxidos, né? O branqueamento dos corais, as doenças respiratórias e a redução do gelo que nós temos nas calotas polares, tá? Então vamos agora falar de uma por uma delas. Vamos começar então falando da intensificação do efeito estufa como consequência da poluição do ar, certo? Então vamos lá. A intensificação do efeito estufa, então, ela é provocada pelo aumento dos gases estufa. E quais são os gases estufa? Gás carbônico, tá? Não se engane, porque o gás carbônico também é um gás estufa. Nós temos também aí hidrocarbonetos. Nós temos óxidos de nitrogênio, NO2 principalmente, tá? E clorofluorcarbonetos, tá? Lançados na atmosfera, seriam os haletos orgânicos aí, né? Também chamado de CFC, certo? E as principais fontes, então, de gases estufas que nós podemos ter, vêm da queima de combustíveis fósseis, do desmatamento, da pecuária e das queimadas, tá? Então, quando eu tenho esses gases estufa, né, na atmosfera e aí eu aumento a concentração desses gases, nós temos uma intensificação do efeito estufa. Por que intensificação? Porque o efeito estufa é um efeito natural que acontece no planeta Terra, tá? Nós temos então aí o Sol, né, irradiando para o nosso planeta. É o mesmo esquema de você pensar numa estufa mesmo, tá? Uma estufa aí de vegetais. O Sol então ele vai irradiar, radiação ultravioleta, né, e tal. E uma parte desse calor que ele manda para cá, para o planeta, ele é irradiado para fora de volta, né? Não fica todo retido aqui, tá? Então uma parte desse calor vai para o espaço e outra parte fica aqui.
O que é o problema quando a gente intensifica esse efeito estufa? É que nós temos menos calor sendo mandado para o espaço, e aqui vira uma estufa mesmo, igual a gente, né, coloca as plantinhas, né? Fica muito quente, tá? E isso também gera problemas pra gente, certo? Relacionado ao efeito estufa, nós temos que lembrar que nós temos o protocolo de Kyoto, tá? Ele foi um protocolo, então, que ele teve um prazo, né, de 2013 a 2020, né? E ele propôs medidas, então, para reduzir essa emissão de gases do efeito estufa, tá? O que aconteceu com ele? Ele foi difundido na Conferência do Clima, que foi em 2011. Vocês estudam essa parte também em geografia, tá? E ele tinha um prazo de 2013 a 2020. Nós tínhamos países que não participavam, então, desse protocolo de Kyoto, né? Os Estados Unidos foi um deles, depois a China, ela acabou se retirando, né? E é isso aí. Com relação ao efeito estufa, a gente pode falar do protocolo de Kyoto, né? Então, basicamente seria isso. É uma intensificação do efeito estufa, tá? Porque o efeito estufa é natural, tá? Então, nós temos uma intensificação com esses gases, certo? Deu para entender? Vamos passar para o próximo. A redução da camada de ozônio. Então, vamos lá. O que seria, então, a camada de ozônio? Ela é a camada de O3, tá? Ela está bem longe daqui onde nós estamos, né? Ela está nas camadas mais acima da atmosfera. E a função dela basicamente seria filtrar a radiação ultravioleta que vem do Sol, tá? Que pode, né, causar todos os problemas que a gente já sabe. E a redução da camada de ozônio é provocada por quê? Principalmente pela liberação de CFCs, que são os clorofluorcarbonos, né? Clorofluorcarbonetos, os haletos, né, orgânicos na atmosfera, tá? Nós temos muitos compostos, muitos produtos que a gente usa no dia a dia que possuem CFC. Então isso poderia prejudicar, tá? Principalmente os aerossóis. Tem o CFC, né, na composição, e aí esse cloro ele faz uma reação orgânica lá na atmosfera e acontece o quê? Se você consultar a tua apostila, ele mostra essa reação e ele transforma esse O3 em O2, tá? Não tem nada de, nossa, vai transformar numa coisa super poluente e tal, né? Não, ele vai transformar esse O3 em O2, simplesmente, em gás oxigênio. Mas a partir desse momento, né, o O3 não faz mais a função dele. Então o ozônio se tornando oxigênio não faz mais a função dele, né? Que seria essa questão aí de barrar as radiações ultravioletas do Sol, tá? O ozônio é um gás tóxico para a gente respirar, por isso que ele está nas camadas mais altas ali, né, da atmosfera. E ele faz mal, né, para as vias respiratórias, porém o ozônio ele é altamente cicatrizante. De repente você pensar nisso como um tema para o Enem também, né? Se bem que com tanto coronavírus ultimamente, né, acho que é o que eles menos vão pensar com relação a isso, né? Mas com relação à ozonioterapia, que é uma das alternativas da medicina alternativa que o SUS tem hoje, né? E é muito interessante os tratamentos feitos pela ozonioterapia, que seria relacionado à parte de cicatrização aí também, né, de feridas e tal, tá? Então basicamente seria isso. O que nós temos, né, para falar sobre os produtos que liberam CFC, camada de ozônio, seria o protocolo de Montreal, tá? Tem na apostila de vocês também, o protocolo de Montreal, ele foi assinado, né, para instituir a eliminação, né, e a redução desses produtos que usam CFC na sua composição, certo? Hoje essa questão de camada de ozônio está bem assim, tranquila, né, comparada com antigamente e tal, né, é um dos problemas mínimos que nós temos aí, né, referente a esses de poluição do ar, certo? Próximo problema, chuva ácida. E o que é chuva ácida, então? Seria uma precipitação atmosférica que o pH dela é inferior a 5,5, tá? Isso é chuva ácida. Tá? Significa então o quê? Que nós não temos só água H2O na composição dessa chuva, tá? E os sais minerais, porque a nossa chuva não é água destilada, né? Quem contribuiria então para acidificar essa água? Tá? São os componentes que tem SO2 e NO, tá? Óxidos, tá? Dióxido de enxofre e monóxido de nitrogênio, certo?
lembrando a nomenclatura de química, né? Quando a gente fala de óxidos moleculares, tem que falar quantos componentes eu tenho, né? Por isso que é dióxido de enxofre, e por isso que é monóxido de nitrogênio, né? Tá? Então esses são os principais, tá? Porque o SO2 ele vai formar ácido sulfúrico, que é um ácido forte, né? Dentro da química inorgânica é um ácido forte. E o óxido de nitrogênio vai formar ácido nítrico, que também é um oxiácido forte, tá? Considerado forte, ok? Então eles reagem com a água, formam ácidos e esses ácidos vão cair na superfície da Terra com a chuva, tá? O problema desses ácidos é que assim, também ele vai cair já sair queimando tudo, né? Mas eles dão alergia de pele. Podem corroer monumentos, podem corroer estruturas, né, de estátuas e tal, dissolver, né, que tem muitas estruturas dessas estátuas, desses monumentos aí que tem carbonato de cálcio, né, e outras também, né, e acaba dissolvendo com a presença desse ácido. Isso faz muito mal, né, para nossa pele, né, não seria uma água própria para a gente estar tomando banho de chuva, né, e é perigoso e justamente por causa, né, desses óxidos aí que a gente tem no ar poluído, ok? Que reage com a água na hora da formação da chuva, do ciclo da chuva que você já estudou lá em ciclos biogeoquímicos, né? E aí vai causar esse problema, certo? Isso seria chuva ácida. Então, assim, quando a gente tem a radiação ultravioleta sendo absorvida pela superfície da Terra, a gente já falou, né, que uma parte dela é irradiada, tá? Uma parte é na forma de raios infravermelhos, né? E aí elas aquecem o ar. Esse ar que é o ar quente, ele é menos denso, então ele acaba subindo e o ar frio fica mais para baixo, né? O ar que é das camadas atmosféricas mais superiores e que é mais denso, aí então ele acaba descendo. Aquela lógica, né, de que o ar quente sobe e o ar frio desce, que a gente estuda lá na física, né? E isso faz com que a gente mantenha o ciclo ali, né, o ciclo das correntes de ar, tá? As correntes de convecção, certo? Que faz com que, inclusive, não só eu circule o ar, mas como eu faça dissipar os poluentes, tá? E o que acontece na inversão térmica, então? Principalmente isso acontece no inverno, tá? Que aí eu tenho menos vento, né, e menos chuvas, né, dependendo da região. Então eu faço o quê? Com que o aquecimento da camada mais próxima ali da atmosfera ele seja mais lento. E aí então eu faço com que uma camada quente ela fique aprisionada entre duas camadas de ar frio, entendeu? Então o que acontece? Quando essa camada ela fica aprisionada, esses poluentes que estão ali naquele ar quente, que iam se dissipar, porque o ar quente ia subir, né, e se dissipar, como ela está aprisionada, esses poluentes não se dissipam, tá? Eles ficam presos entre essas duas camadas, tá? E forma, assim, nas cidades que tem esse fenômeno da inversão térmica muito comum, chega a formar assim, uma neblina, né? O ar fica assim, com cor, né? Com poluição mesmo, né? Não fica aquela coisa, né, invisível, né, que a gente imaginaria só gases. Não, nós temos partículas e resíduos de poluentes ali, tá? Mas parece uma neblina mesmo, certo? Fica nas fotos assim, das paisagens, né, desses locais, você vê direitinho uma região assim, onde parece que está aprisionado mesmo, fumaça, poeira, nutriente, poluentes, né, desculpa, nutrientes. Tá? Então, essas substâncias elas vão formando essa névoa aí, vão se acumulando, tá? E a gente caracteriza isso então como inversão térmica, um fenômeno que a gente até chama de meteorológico, tá? Então na situação normal nós teríamos o ar quente, que teoricamente vai se tornando mais frio, e mais frio nas camadas mais para cima, né? O que acontece na inversão térmica? Eu tenho então uma camada de ar quente que se aprisiona entre duas de ar frio, e esses poluentes ficam ali presos e não conseguem se dissipar, tá? O que é o problema da inversão térmica então? Problemas cardiorrespiratórios, problemas respiratórios principalmente, tá? Porque como esse poluente não se dissipa, ele tá ali no ar, né, na atmosfera muito próximo de onde a pessoa vai respirar, tá? Não tá nas camadas mais para cima ali, tá? Não, aqueles poluentes estão ali retidos, né, no ar onde a pessoa vai respirar, tá?
E ele acaba causando alergia também, né? As pessoas que são mais alérgicas, né, acabam sofrendo com esse tipo de poluente, né? E inclusive essa quantidade de poluentes que a gente tem aí, né? Elas podem até acumular óxidos e tal, e pode trazer problemas até relacionados à chuva ácida, tá? Certo, pessoal? Então vamos agora falar de poluição da água e poluição do solo, certo? Falamos aí dos principais poluentes do ar, agora vamos falar então de poluentes da água e do solo, tá? Poluição da água, o que nós precisamos lembrar então? Eutrofização, bioacumulação e derramamento de petróleo, são os principais, tá? Então, pessoal, né, poluição da água é uma coisa que não existe de ontem, né? Ela existe há muito tempo, porque desde então o homem precisa eliminar os seus resíduos, né, a humanidade, né, e faz isso no rio, né? Lógico que hoje é muito pior do que a gente tinha, né, poluição da água antigamente, né? Mas ainda assim, estamos acabando com a nossa água, né? Se não pararmos de descartar resíduos, agrotóxicos, organoclorados, organofosforados, organonitrogenados, que mais plástico, tá? São resíduos aí que vão acabar com as nossas águas se a gente não cuidar, tá? Então a primeira coisa que a gente vai ver aí é com relação à eutrofização, certo? Então, vamos falar primeiramente o que é eutrofização. Quando você falar de eutrofização, você tem que lembrar principalmente de alga e de bactéria. Tá? Falou em eutrofização, primeiro é uma poluição da água relacionada a algas e bactérias. Tá? Então, eu vem de verdadeiro, né, e trófos de alimento lá dos níveis tróficos, né, que a gente já estudou na cadeia alimentar, né? Então, o que acontece no processo de eutrofização? Eu tenho uma água que está rica em fertilizantes agrícolas, em resíduos, né, principalmente nitrogenados e fosforados, tá? Não só de fertilizantes agrícolas, mas como do esgoto doméstico também, tá? Então, tem algumas indústrias também que acabam, né, eliminando algumas coisas que são levadas, né, ou por esgotos clandestinos ou pelas próprias enxurradas, né, na chuva e tal, isso acaba sendo carregado para dentro dos rios, tá? Ou em qualquer outro tipo de corpo de água que a gente possa ter aí, tá? O que é o problema, né, da eutrofização? Bom, são nutrientes, né, isso seria legal no começo, né, mas o problema é que esses nutrientes eles vão fazer com que a gente tenha um crescimento exagerado de micro-organismos, tá? Principalmente algas e bactérias, tá? E aí esses organismos crescendo de forma exagerada, eles vão causar dois problemas. Primeiro, eles vão consumir todo o oxigênio que tem na água, porque eles são organismos aeróbicos. E segundo, eles vão formar uma camada na água ali, de organismos. E quando essa camada na água é formada, eu não tenho como o sol entrar para poder fazer fotossíntese, né? Então eu vou começar a ter um problema aí na demanda bioquímica de oxigênio da água, que a gente chama de DBO, né? Demanda biológica, na verdade, né, de oxigênio, tá? A DBO, então, vai ficar prejudicada. Por quê? Porque nós temos aí organismos pequenos roubando os ladrões de todo o oxigênio da água, né? E isso vai prejudicar, por exemplo, o crescimento de organismos como os peixes, né? Que são maiores e não vão ter aí oxigênio disponível para sobreviver, certo? Outro problema também que a gente tem, né, relacionado aí à eutrofização, é que aí primeiro a gente começa então fazer com que essas algas produzam um oxigênio a princípio, né? Só que ele não é liberado para a água, ele é liberado para a atmosfera, tá? E como elas vão crescendo de forma explosiva, exagerada, a água vai ficando verde, com cheiro horrível, tá? E por que desse cheiro horrível, desse verde também, né? Verde por causa da quantidade de águas. E o problema é que aí, como vai faltando oxigênio na água, eu vou dando espaço para os organismos anaeróbicos, tá? Então aí vai faltando, né, vai faltando a quantidade de oxigênio necessária, vai faltando que entre luz, né, nas regiões mais profundas aí desses corpos de água, tá? Então, sem luz e sem oxigênio, alga, peixe, tudo, vai acabar com a cadeia alimentar em si, né? Eu vou matando as alguinhas que estariam lá mais profundas fazendo fotossíntese,
Não tem, consequentemente os herbívoros vão ficar sem alimentação, consequentemente os carnívoros vão ficar sem alimentação, tá? Então, o problema dessa água, ela acaba se tornando tóxica, não só para os animais, mas às vezes para nós, seres humanos também, tá? Então a gente faz com que essas bactérias se multipliquem de forma exagerada, essas algas também, isso não é legal, porque isso vai causar redução do oxigênio, né? Vamos ter uma diminuição na população dos organismos que vivem aí na água, vamos multiplicar as bactérias anaeróbias e isso vai causar um mau cheiro, certo? Então, pessoal, o que a gente precisaria fazer para combater isso aí? Principalmente, né, estações de tratamento de água, tá? E uma fiscalização aí para não ter despejos clandestinos, né? Porque isso é uma coisa que atrapalha muito aí o andamento de um curso d'água, tá? A água fica bem feia. Falou em água verde, você vai lembrar de eutrofização, tá? Porque é o crescimento exagerado das algas, e da bactéria também, mas a alga dá coloração, ok? E o cheiro depois das bactérias anaeróbias, que começam a se multiplicar, que vivem sem oxigênio, certo? Vamos falar agora de outra coisa também que o Enem ama, adora, tá? Que é a bioacumulação ou magnificação trófica. Por que magnificação? Porque magno é grande, né? Uma coisa está crescendo, né? Magnificação trófica, tá? Ou bioacumulação, bio é vida, acumulação, né? Está acumulando alguma coisa na vida, tá? Então, o que seria isso? O que seria bioacumulação? Quando eu tenho compostos que não são degradados por organismos vivos, que seriam compostos não biodegradáveis, eles começam a se acumular no interior dos organismos na cadeia alimentar. Tá? Então, por exemplo, mercúrio, cobre, zinco em excesso, né? Chumbo, tá? São metais pesados, né? Os heavy metals, né? Que a gente fala. Então, esses metais, por exemplo, né? O mercúrio, né? Ele não vai ser digerido pelos tecidos corporais, né? Ou metabolizado pelas nossas células, ou das plantas, ou das algas, né? Ele vai se acumular, tá? E aí, o que acontece? Quando eu tenho um organismo que está na água, né, por exemplo, usando esse exemplo do mercúrio, né, ele acaba se contaminando. Então a alguinha lá se contaminou com um pouco de mercúrio. Aí vai lá um peixinho, né, e come muitas algas. Então ele já dobrou a quantidade de mercúrio que tinha uma alga, ele comeu 4 algas, já está com 4 vezes mais mercúrio. Esse é um peixe herbívoro. Havia um peixe carnívoro que come esse peixe, mas ele não come só esse peixe, ele come 2, porque ele é maior, né, tem uma demanda ali, né, massa seca dele, que chamou das pirâmides lá de massa, né, é maior, tá? E o que acontece quando eu vou chegando no final do nível trófico da cadeia alimentar? Essa acumulação tende a aumentar cada vez mais, porque daí você também não vai comer só um filé de um peixe, você come 5 filés de peixe, 4 filés de peixe, né? Para dar uma quantidade lá de proteína que você precisa e tal. E nisso você já ingeriu vários peixes com várias musculaturas contaminadas com mercúrio, tá? Então a bioacumulação é um problema porque ela tende a aumentar a quantidade desses compostos não biodegradáveis, né, dentro dos organismos com o passar dos níveis tróficos, tá? Por isso que a magnificação, né, ela aumenta demais, tá? Então vamos terminar, pessoal, o conteúdo, tá? Agora nós vamos falar a respeito do derramamento de petróleo, né? Como forma aí de poluição da água, tá? Então, o derramamento de petróleo, ele tem um impacto ambiental, né, de difícil controle, muitos prejuízos, né? O maior derramamento registrado até hoje foi no Golfo do México, tá? Ele aconteceu no ano de 2010, né? Ele derramou 75 milhões de barris, tá, de petróleo, e cada barril desse leva-se em consideração aí 160 litros de petróleo, tá? Prejuízos que a gente tem incalculáveis aí até hoje, né, com relação aí, né, a pesca, o turismo desses locais aí que foram afetados, né, as espécies que foram alteradas geneticamente, que, né, muitos organismos morreram, enfim, tá? Então, o acidente que pode acontecer com derramamento de petróleo, ou ele pode ser de petróleo bruto ou dos refinados de petróleo, tá? Que pode vazar no caso de navios, de plataformas, eles podem vazar no caso, né, de oleodutos, né? Então tem várias formas aí de contaminação, várias fontes, né?
certo? Então o problema principal do petróleo é que ele vai formar uma película na água e vai dificultar então a passagem de sol, tá? Para poder acontecer a fotossíntese, né? E vai evitar também as trocas gasosas entre a água e a atmosfera, que é um problema também para os organismos que vivem aí dentro da água, né? Que foi afetada, certo? Alguns efeitos que a gente tem então é a impregnação de óleo nas brânquias de peixes e nas penas de aves, tá? Que vai fazer, no caso das brânquias, que cause asfixia e morte desses peixes, certo? As aves também, quando elas têm essa impregnação de petróleo nas penas, elas perdem a capacidade de regular a temperatura corporal, tá? E nós temos o prejuízo aí da biodiversidade local, principalmente dos mangues, né? E das plantas que a gente tem que vivem aí à beira da água. Tudo bem? Outra coisa também que vai prejudicar aí são as atividades locais, né? Relacionadas aí aos trabalhos, né? Que as pessoas, os moradores locais, né? Realizam, como por exemplo a pesca, que a gente já comentou lá no Golfo, né? Do México, né? E inclusive para banho, né? Para turista e tal. Então isso afeta diretamente a economia de uma população local, certo? Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho de poluição do solo, certo? Vamos falar então um pouco relacionado aí ao desmatamento, tá? E dos resíduos que são lançados no solo, tá? Para começar, vamos falar um pouco de desmatamento. Então, por definição, desmatamento seria o quê? A retirada da vegetação nativa, tá? Ela pode acontecer por diversas causas, por exemplo, para plantação, para atividade agropecuária, criação de gado, né? Para que nós podemos construir cidades, né? Loteamentos, entre outros, certo? Qual que é o problema então do desmatamento, né? Que acontece aqui no Brasil também, tem a questão da indústria madeireira, né? Principalmente lá no Amazonas, né? Qual que é o problema então do desmatamento aí no caso para a biodiversidade local, né? Além da questão de alteração no ciclo da água também, né? Das chuvas, né? Quais são as consequências então desse desmatamento, né? Para a natureza, para o ecossistema de uma forma geral, tá? Então, o primeiro problema que a gente teria aí, então, é a erosão, tá? O que é a erosão? O que a erosão tem a ver com o desmatamento, tá? Então, a erosão, ela vai acontecer o quê? As camadas superficiais da terra, né, do solo, elas vão ficar sem nutrientes porque eles vão sendo levados pela chuva porque não tem mais vegetal para segurar aquilo ali, certo? E esses terrenos vão ficando todos acidentados, tá? Isso vocês também estudam lá na geografia, né? Então, por consequência então da erosão, né, vai fazendo com que o solo perca os nutrientes, perca a fertilidade e fique impróprio, né, para que outras plantas acabem, vamos dizer assim, surgindo nesse local, né? E inclusive se essa erosão ela acontece, né, numa encosta, essa infiltração de água então faz com que haja deslizamentos de terra, né, perigosíssimo, tá? Outro problema também associado, né, ao desmatamento seria o assoreamento dos rios e dos lagos, justamente porque essa água da chuva que vai levar esse terreno, né, vai deixar esse solo desnudo, ela carrega, né, esse solo, essa terra para dentro dos rios, para o leito dos rios, né, para os lagos também. Tá? E aí vai fazendo com que cada vez essa água fique mais rasa, esse leito de rio, esse corpo de água fique cada vez mais raso, tá? E a gente chama esse processo de assoreamento. Outra coisa também muito comum que pode acontecer é a desertificação. O que seria desertificação então? Eu faço com que a mata nativa seja retirada e faço um manejo, uma exploração do solo inadequada e faço com que aquele terreno ganhe características de deserto, tá? O solo se torna infértil, né? Porque não tem matéria orgânica e as camadas superficiais já estão ali desnudas, né? Não tem mais nutrientes, tá? A gente já estudou, inclusive, essa situação lá no bioma no Nordeste, né? Pelo clima e pela situação da região de vegetação, o processo que o homem tem levado ali naquele bioma é para desertificação, tá?
Outro problema que a gente já comentou é a alteração no ciclo da água, porque eu não tenho a vegetação ali, né, as plantas não fazem transpiração, não eliminam, né, esse vapor d'água na atmosfera. E aí, então, o que que acontece? A chuva que seria produzida naquele lugar, né, não vai ser produzida da mesma forma, na mesma quantidade, porque eu tenho uma umidade do ar reduzida nessa situação, né? E então, o que que acontece? Nós temos também problema com vegetação que fica próxima de rios, né, relacionada ao ciclo da água. Então, como eu vou tirando, né, essa vegetação, eu vou desmatando aí próximo do rio, a gente acaba até, inclusive, às vezes alterando o curso do rio, né, a formação de lagos, né, inclusive secar algumas nascentes, tá? Isso é um outro problema bem grave relacionado ao desmatamento. Para você ver o quanto que a vegetação, né, natural, a mata nativa, ela influencia, né, dentro de um ecossistema, né, tanto nos fatores bióticos quanto abióticos, né. E um último fator que tem a ver com tudo isso daí seria a perda de biodiversidade, né? A gente vai passar por um processo em que vai alterar o ciclo da água, né? Eu vou perder as espécies vegetais, eu também vou perder espécies animais, né? Porque as espécies animais dependem direta e indiretamente dos vegetais para sobreviver, tanto pela questão da fotossíntese como os herbívoros pela alimentação, certo? E para fechar então aí a parte de poluição do solo, vamos falar um pouco relacionado aos resíduos, tá? Então, questão de resíduos. O que que a gente pode, né, dizer aí que seriam resíduos, né? Seria esse lixo, né, essa produção, assim, esse excedente aí de material que a gente consome e não consegue reciclar, tá? Então, o principal problema aí seria esse, tá? Ou o produto de limpeza, nós vamos estudar depois na química, nos polímeros, que é a questão do plástico, né? Poderíamos considerar também assim lixo eletrônico, né? Isso faz então com que a gente descarte esse material de forma inadequada, né? E ele pode contaminar rios, pode contaminar o solo, pode contaminar lagos, tá? Oceano, enfim, certo? Então o problema aí dos resíduos é que a gente tem a formação de um líquido chamado chorume, tá? Você já deve até ter ouvido isso, né? Que o lixeiro saiu na rua e espalhou o chorume, né? Que é um líquido muito fétido, né? Um cheiro horroroso. E ele é poluente, tá? Então, esses resíduos mal descartados liberam esse líquido que entra no solo e pode contaminar os lençóis de água, tá? Outro processo também relacionado aí aos resíduos no solo seria a produção de gás metano no processo de degradação, tá? Tem até uma questão do Enem que trata sobre isso, já de um Enem mais antigo, que teve uma das favelas do Rio de Janeiro que foi construída sobre um aterro sanitário. E um dia aquilo tudo veio para o ar, literalmente explodiu, tá? E por quê, né? Porque acumulou gás metano, né? Eles deram um jeitinho ali de meio que tampar, isolar aquele lixo, né? E aí fizeram a construção, né? De certo pensaram que compactou, mas o gás veio como se fosse uma panela de pressão, né? Explodiu e aquilo veio tudo pelo ar, tá? Acúmulo de gás metano de resíduos tóxicos, certo? Então, uma das formas de evitar, né, esse acúmulo de resíduos no solo, tá? Seria a reciclagem, então, né, desses resíduos, tá? E o encaminhamento para um aterro sanitário, né, adequado, tá? Dos resíduos que não fossem recicláveis, certo? Então, o que a gente puder reaproveitar na questão do plástico seria muito interessante, né? E o que não der para aproveitar, que seja feito o descarte adequado, não no solo, né? Pilhas, baterias, né? Como a gente já comentou, lixo eletrônico. E essa questão, porque muitas dessas baterias têm metais pesados também, né? Que podem se infiltrar no solo. E essa questão do plástico também, porque o plástico na natureza ele não é alimento de nenhum organismo vivo, né? Não existem bactérias e fungos, saprófagos que se alimentam de plástico, né? Plástico é um polímero, né, orgânico, vamos dizer, artificial, né? Não é natural, tá? Uma das alternativas que o pessoal tem usado hoje são as sacolinhas oxibiodegradáveis, né? E o que seria esse processo que a gente estuda depois lá na química? Muitas dessas sacolinhas elas usam amido na composição desse plástico. Então seria algo reconhecido por esses organismos decompositores, né? Para poder fazer então aí depois a decomposição e esse plástico teoricamente não ficaria tanto tempo assim na natureza, tá? Quando a gente fala de tanto tempo é 100 anos, 1000 anos para mais, tá bom? Certo?
Então, quando a gente faz o processo de reciclagem, a gente economiza esses recursos não renováveis, né, naturais no caso, né, faz a separação do lixo, e nesse caso a gente vai estar tomando todas as precauções necessárias, tá, para que não aconteça nenhum problema aí de resíduos e de contaminação do solo, ok? A nossa aula então termina aqui, na próxima semana nós voltamos para o conteúdo de Biologia da Conservação, certo? Pessoal, resolvam os exercícios e é isso aí. Obrigada a todo mundo, beijos e tchau.